Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu convido os irmãos a nesta noite abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 15, aonde faremos uma leitura dos versos 1 até o verso 8. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento e nós faremos a leitura do capítulo 15, do verso 1 até o verso 8. E nesse texto eu quero refletir com os irmãos sobre a videira, os ramos e os frutos. Essa é uma passagem muito marcante na vida de Jesus. Algumas lições ele transmite aos primeiros discípulos. João anotou, registrou devidamente no seu evangelho. E hoje nós temos o privilégio de lermos um grande ensinamento deixado por Jesus na sua última semana de vida aqui na terra. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vamos juntos essa parte? Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós já sabemos que dezenas de textos da Bíblia Sagrada compara a nossa vida humana com a vida das plantas. Em alguns casos, com a vida das árvores. O objetivo da Bíblia, ao comparar a nossa vida humana com a vida dos vegetais, é sempre nos ensinar sobre o propósito de Deus para produzirmos frutos em nossa vida. Então a Bíblia é um livro altamente didático e os escritores bíblicos, eles inspirados por Deus, vários deles utilizaram-se de algo comum, algo que as pessoas sabem muito bem, algo que as pessoas têm no seu próprio quintal, às vezes, um exemplo, uma planta, uma árvore, algo que as pessoas conseguem assimilar facilmente, comparando assim a Bíblia, a vida humana com a vida das plantas, para nos ensinar que o propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente tenha uma vida frutífera, uma vida produtiva. E nesta noite nós vamos refletir juntos sobre a videira, os ramos e os frutos. Essa era a última semana de vida de Jesus.
o momento em que ele diz essas palavras que João registrou. Possivelmente isso tenha ocorrido na quarta-feira, pode ser. Já que ele foi preso na noite de quinta, ele pode ter dito estas palavras aqui menos de 48 horas de sua morte na cruz. E Jesus estava naquela última semana transmitindo os seus ensinos aos seus discípulos. Era como se fosse o último dia de aula. E Jesus queria ensinar algo que marcasse aqueles últimos momentos juntos. E foi nesse contexto que Jesus falou essas palavras que nós acabamos de ler. Foi nesse momento, na reta final de sua vida terrena, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Videira. O que é uma videira? Videira é nada mais, nada menos do que um pé de uva. Pé de maçã chama macieira. O pé de banana chama bananeira. O pé de uva chama videira. Uma plantação de videiras é chamado de vinha. Jesus diz: eu sou a videira. Eu sou um pé de uva. É isso que ele estava dizendo. Ele queria ensinar aos seus discípulos algumas lições e ele se apropria desse exemplo do mundo vegetal para ensinar algumas lições espirituais. Antes de caminharmos um pouco mais, eu preciso lembrar que a videira, o pé de uva, era um dos símbolos da nação de Israel no Antigo Testamento. Em alguns momentos, Deus já havia se referido ao povo de Israel, chamado no Novo Testamento de povo judeu, aquele povo do qual Deus preparou para que nascesse Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus se referiu ao seu povo como sendo uma videira, uma plantação de uvas. O Salmo 80 mesmo, no verso 8, numa linguagem poética, escreveu assim o poeta: trouxeste uma videira do Egito. E a gente se lembra que o povo de Israel teve um tempo no Egito e, sob a liderança de Moisés, eles foram tirados do Egito e conduzidos para uma terra aonde Deus os estabeleceu. Então o Salmo 80, verso 8 diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Olha o cedro aí, ó. Hoje pela manhã falávamos sobre o cedro, essa árvore tão valorosa. E o verso 11 do Salmo 80, estendeu ela, a videira, que veio do Egito para ser plantada na terra que mana leite e mel, estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. O profeta Isaías também, 700 anos antes de Jesus, capítulo 5, verso 4, ele comunicou uma mensagem de Deus ao povo de Israel, que fora chamado de videira de Deus. E a mensagem que Isaías comunicou é que aquela videira, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, não estava produzindo os frutos que Deus gostaria que eles produzissem. E então, Isaías 5, verso 4, o profeta comunicou em nome do Senhor: que mais se podia fazer a minha videira que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas amargas, uvas bravas. Era Deus questionando a nação de Israel por não estarem correspondendo com as expectativas de Deus no tempo do profeta Isaías. E aí a gente chega no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Os judeus, eles tinham em mente a nação de Israel como sendo
a videira do Senhor, a videira de Deus. E nos dias de Jesus, havia inclusive, na entrada do templo de Jerusalém, tamanha era essa ideia simbólica da nação de Israel como uma videira, havia na porta de entrada do templo de Jerusalém algumas esculturas de cachos de uvas do tamanho de um homem, exemplificando que os judeus, a nação de Israel, era a vinha, a videira do Senhor. Deus a plantou, Deus escolheu esse povo, para desse povo revelar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. E Deus cercou esse povo de Israel no tempo antigo de todos os cuidados, mas a nação de Israel, ela produziu uvas, produziu frutos que não agradaram a Deus. Tiveram um estilo de vida em alguns momentos que não agradavam a Deus. E então agora Jesus, ele diz aos seus discípulos que sabiam muito bem essa ideia de videira do Antigo Testamento, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Essa que vocês estão vendo aí na porta de entrada do Templo de Jerusalém é uma escultura. A nação de Israel, que vocês de fato são, inclusive, descendente deles, uma videira que decepcionou o meu pai. Mas eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No verso 5 ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus, conversando com os seus discípulos, com os 12, ele diz: eu sou esse pé de uva. O meu pai, Deus, o Criador, ele é o agricultor, ele é o que planta a videira, ele é o dono da videira, ele é o que cuida da videira, para que ela produza grande quantidade e com excelente qualidade. A videira é Jesus, o Filho de Deus. E os ramos? Ele diz: vós sois os ramos. Os ramos somos nós, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, os cristãos, os crentes, nós que estamos ligados a Jesus. Ele é a videira, ele é o tronco e nós somos os ramos, os galhos. E os frutos? Jesus, ele diz: eu sou esse tronco desse pé de uva. Vocês são os galhos. E os frutos, o que são? Os frutos, disse Philip Keller, é a manifestação exterior da transformação de vida que o Senhor produz em nosso interior. Eu vou repetir isso. O que são os frutos dessa videira, por meio desses ramos? É a manifestação exterior da transformação de vida que Deus produz em nosso interior. Essa manifestação exterior de uma vida transformada, ela se dá por meio do nosso caráter. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 11, ele diz que vocês sejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito, que a videira produz por meio dos seus ramos, é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Frutos. Que frutos são esses que os ramos ligados à videira devem produzir? É o caráter cristão, é as características de Jesus, são as virtudes que Cristo possuía e que nós hoje, como cristãos, ramos ligados à videira, precisamos evidenciar em nossa vida. É a manifestação de Cristo na nossa vida exterior. É a gente ter um caráter
ter um estilo de vida que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma cópia de Jesus. Vejam frutos na nossa vida. Frutos de justiça, frutos bons. E qual é a importância de produzir frutos? Jesus disse no verso 16, que fica um pouco mais adiante e nós não lemos, ele disse assim: eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, fruto que permaneça. A relevância e a importância de produzir fruto é que nós fomos chamados para essa tarefa. Essa é a nossa missão, produzir frutos, dar frutos. Jesus disse: eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Jesus veio a este mundo, viveu da forma como viveu, passou pelo que ele passou, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço de nossos pecados, para que nós, uma vez crendo nele, possamos agora, ligados a ele, produzirmos frutos em nossa vida, que são as virtudes que ele possuía e possui. Nosso propósito de vida é esse, frutificar. Se você achava que você está neste mundo para poder construir uma carreira, ter um bom diploma, ter um bom emprego e ter aí muitas coisas, você está completamente enganado. Essa não é a razão número 1 pela qual Deus te colocou nesse mundo. Deus nos colocou neste mundo, Ele nos permite viver aqui pela graça dEle, pela graça comum, mas porque Ele nos revelou uma graça especial por meio de Jesus Cristo, e recebendo Jesus Cristo, o propósito agora de nossa vida é produzir fruto, é frutificar. Nós estamos aqui para cumprirmos esse sonho de Deus, de que tenhamos uma vida frutífera, porque é isso que traz glória ao nome de Deus, uma vida frutífera, produzindo essas características, essas virtudes cristãs na nossa vida. Nesta conversa com os discípulos, Jesus falou de ramos diferentes. Ele falou de 4 tipos de ramos, eu não sei se você ficou atento a isso na hora que lemos o texto. No verso 2, Jesus disse assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto. Esse é o primeiro tipo de ramo que Jesus se referiu a ele. Um ramo que não dá fruto. Veja bem, ele está falando da videira, o pé de uva. Ele está falando dele. E está falando de pessoas ligadas a ele que não estão dando fruto. Ramos infrutíferos. Esse é o primeiro ramo. O segundo tipo de ramo que Jesus também diz, ele fala ainda no verso 2, e todo ramo que dá fruto. Então ele acabou de dizer de um tipo de ramo que não está dando fruto, e logo em seguida ele diz de um ramo que dá fruto. Esse é o segundo tipo de ramo. O terceiro galho aqui, ligado a essa videira que é Jesus, ele fala que dê mais fruto. Ele fala de um tipo de galho ligado a essa videira, a esse pé de uva, que está dando mais fruto. Veja bem, o primeiro, nenhum fruto, o segundo, fruto, o terceiro, mais fruto, e ele fala de um quarto tipo de ramo, no verso 8, que deis muito fruto. Então eu diria que estamos aqui diante de 4 exemplos: nenhum fruto, algum fruto, mais frutos do que esse do algum fruto e muitos frutos. Nenhum fruto, algum fruto, mais frutos, muitos frutos. O quanto você tem produzido? Em qual desse nível de vida frutífera você se encontra hoje?
Nós acabamos de citar ainda há pouco alguns exemplos desses frutos: o amor, a alegria, a paciência, a bondade, o domínio próprio, benignidade, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem as virtudes de Cristo. O quanto você tem conseguido produzir? Onde estão os seus frutos? As pessoas que te conhecem, elas têm visto esses frutos em sua vida? Que tipo de ramo você tem sido? Eu convido os irmãos a refletirmos nesta noite sobre essas situações de frutificação aqui apresentadas por Jesus. Talvez agora você tenha encontrado um pouco de dificuldade de, talvez, avaliar e concluir em que situação você se encontra. Nenhum fruto, algum fruto, mais frutos ou muitos frutos. Eu pretendo ajudá-lo nesta noite a partir de uma compreensão de algumas coisas que Jesus disse aqui nesse texto. Em primeiro lugar, olhemos para os ramos que estão na situação de produzindo nenhum fruto. Pastor, é possível um discípulo de Jesus não produzir nenhum fruto? A resposta a essa pergunta é sim e não. Discípulos de Jesus têm que ter fruto, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Ponto. Mas é possível, Renato, que discípulos de Jesus passem por períodos de nenhum fruto. E é exatamente aqui que deve estar um ponto de preocupação para a gente. É possível que discípulos de Jesus passem por períodos infrutíferos. Então, esse primeiro tipo de ramo, o qual Jesus descreve, é sobre crentes que estão na infertilidade espiritual. Crentes que não estão conseguindo produzir aqueles sinais de Jesus em sua vida. Crentes que não estão conseguindo cantar aquele hino 410 sem hipocrisia. O hino 410, ele tem uma parte nele que diz assim: na alegria ou na tristeza sei o quê? Sorrir. E às vezes a gente canta esse hino sem estar vivendo isso. Por isso que eu estou falando que é uma hipocrisia. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. Isso é virtude cristã, isso é fruto da vida cristã. Na tristeza ou na alegria, sei sorrir. Alguém que está frutificando. A vida está difícil, está perdendo tudo. Está vindo lama, está vindo fogo, está queimando gente. Outro está sofrendo isso e aquilo. As coisas acontecendo, todas elas de maneira, parece que... Mas na alegria ou na tristeza, sei sorrir. Nem sempre a gente consegue isso. E quando não conseguimos, nós estamos enquadrados aqui, nesse momento infrutífero. Alguns crentes passam, às vezes, um longo período sem produzir frutos sazonados, frutos doces, frutos gostosos, vistosos, que glorificam a Deus. Milhares de crentes, às vezes sinceros, estão nessa situação de improdutividade. São crentes que às vezes vivem vagueando, às vezes de igreja em igreja, porque não frutificam e acham que a culpa é de alguém. Às vezes acha que a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de algum membro. Nenhum fruto.
E o verso 2 diz que o agricultor faz algo com quem está nessa situação infrutífera. Disse Jesus: todo ramo que está em mim, não podemos perder de vista em nenhum momento nessa mensagem a imagem de um pé de uva. Jesus diz: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, o Pai o corta. Aqui nós temos um momento muito importante nesse texto. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam esse versículo 2 dizendo que se um crente não está produzindo fruto, então ele não é um cristão verdadeiro. Ou seja, a sua suposta ligação com Cristo é apenas aparente. Esses pensam que essas pessoas estão ligadas a Cristo apenas superficialmente, apenas por um ritual. Foram batizadas, mas não foram convertidas. Jamais nasceram de novo. Porém, esse verso é muito claro. Jesus está falando todo ramo que está em mim, que está ligado a mim. Então nós estamos falando aqui de gente, sim, que se converteu e nasceu de novo. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Aí tem outros que interpretam esse verso da seguinte maneira. Interpretam que cortar aqui significa que se você não der fruto, Deus vai te cortar e você vai perder a salvação. Essa interpretação ela traz um problema teológico muito grave, pois o crente, ele não perde a salvação. Jesus disse num outro momento: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, o que ele diz? De modo nenhum o lançarei fora. Aqui está a nossa convicção a respeito da certeza de que não perdemos a salvação. Agora, o ponto central nesse verso 2 é: está em mim. Jesus disse: toda vara que está em mim. É impossível estar em Cristo sem ser cristão. Paulo disse: quem está em Cristo, o que quem completa? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É impossível estar em Cristo sem ser cristão, é impossível estar em Cristo e perder a salvação. Agora, o que está querendo dizer aqui com essa ideia, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta? O sentido da palavra original desse texto, usada aqui, não é cortar literalmente, não é eliminar, mas fazer um corte para redirecionar esse ramo, esse galho, para uma posição correta. É o redirecionamento do ramo da videira. Os ramos, os galhos de um pé de uva, eles têm uma forte tendência de ir para baixo e crescer para perto do chão. Perto do chão, o galho de uma videira ele não consegue produzir. Por isso que é uma parreira, ela precisa ser erguida numa treliça, numa trepadeira. Mas o galho, quando ele cai para o chão, é a respeito desse galho, esse ramo que Jesus está falando. Quando os galhos, eles crescem em direção ao chão e se apoiam pelo chão, as suas folhas ficam cobertas de poeira, quando chove ficam cheias de lama, mofam, o galho então adoece e ele não consegue produzir. E o que se pode fazer? Cortar e jogar fora o ramo, o galho da videira? De jeito nenhum. Ele está ligado à videira. O ramo é valioso para ser cortado. Ele precisa ser lavado. Ele precisa ser levantado. Ele precisa ser redirecionado em posição novamente, junto à videira. É essa a ideia de ele corta, ele
ele mexe na estrutura desse ramo para que ele possa voltar a produzir. Quando os ramos caem, quando crentes param de produzir, quando a vida de um cristão se torna infrutífera, Deus não os joga fora nem os abandona. Deus os levanta, limpa-os. Deus o redireciona, o reposiciona. E em algum momento talvez tenha que torcer esse galho, fazer nele um esforço para colocá-lo numa posição em que ele consiga ser frutífero. Para o cristão, crescer em direção ao chão é crescer em direção ao pecado, porque o pecado traz sujeira sobre a nossa vida. O ramo fica contaminado, o ramo fica sujo. E o que o nosso agricultor, Deus, faz? Ele nos ergue quando nos tornamos infrutíferos. Ele nos puxa de volta, junto novamente à videira, e ele faz desse ramo que está por ora estéril, que ele volte a produzir. Ele nos redireciona. Às vezes talvez seja preciso ir nesse ramo e fazer até um semicorte para conseguir de fato acertá-lo junto à videira, para endireitá-lo. Esse processo é a disciplina do agricultor junto aos ramos. É a disciplina de Deus na vida de um crente. O propósito da disciplina é nos endireitar, é nos acertar, é nos colocar no ponto, na posição que Deus quer que a gente esteja para produzirmos, para uma vida frutífera. A disciplina, às vezes, é um ato doloroso, mas é também um ato amoroso. A disciplina é o método de Deus para tirar a gente da esterilidade. Hebreus 12, versos 5 e 6, nos mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o agricultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho, um ramo que está se desviando para o chão. Quantas vezes nós, enquanto ramos, estamos nos afastando, estamos nos distanciando, e Deus, de alguma maneira, aplica uma disciplina para nos trazer de volta. Ontem, numa reunião, numa conversa, num bate-papo com a nossa juventude da igreja, nós falávamos sobre, às vezes, quando as coisas estão tudo indo muito bem em nossa vida e as coisas estão fluindo, a gente relaxa um pouco na nossa busca a Deus, na nossa dedicação para uma vida de intimidade com Deus. A gente lê menos a Bíblia, a gente ora menos, a gente vem menos ao culto, a gente se envolve menos com a igreja. Quando Deus está nos abençoando, é talvez o momento de maior perigo na nossa vida. Porque há um grande risco de nos distanciarmos em direção ao chão, como ramos da videira, e nem nos darmos conta de que estamos sendo tomados de poeira em nossa folhagem. Quando pensa que não, nós não conseguimos produzir mais os frutos que Deus espera que a gente produza. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele, quando nos disciplina de alguma maneira, Ele tem por objetivo que a gente produza fruto. Então, o primeiro tipo de ramo aqui, descrito por Jesus, é o ramo que não está produzindo nenhum fruto. Mas, em segundo lugar, vejamos os ramos que estão na situação de produzindo algum fruto.
Depois que Jesus contou como o agricultor cuida do ramo estéril que está indo em direção ao chão e Deus o reconduz, o agricultor o traz para junto da videira, o reposiciona na direção certa. Agora ele diz o que o agricultor faz com os ramos que estão produzindo algum fruto. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. O agricultor sabe da tendência natural do ramo da videira. O agricultor sabe que há, inclusive, algo que é muito comum numa videira. É nascer alguns brotos que não vão dar em nada num ramo de um pé de uva, de uma videira, e aqueles brotos, eles vão simplesmente morrer e eles ficarão ali, grudados àquele ramo, e pode trazer prejuízos, enfermidade para aquele ramo da videira. Aqueles brotinhos que em muitos nozinhos daquele ramo vai surgindo. O agricultor sabe disso. E o ramo que está dando fruto, Jesus diz, o agricultor limpa ele. Corta. Ele não corta o ramo, mas corta aquele broto. Aquilo que surgiu na vida daquele ramo que nada acrescentou, pelo contrário, começou a se tornar um problema e pode comprometer a produtividade daquele ramo. E esse agricultor, ele faz uma limpeza com um expediente chamado poda, aonde ele vai retirar esses brotos, muitas das vezes secos, junto ao ramo. O agricultor remove os brotos mortos e prestes a morrer. Com isso, ele garante que o sol chegue aos galhos que estão produzindo algum fruto. Ele corta folhagens em excesso, alguma folhagem que tenha, inclusive, começado a morrer, a secar, junto a esse ramo, ele corta, o agricultor corta. Deus, como o agricultor da videira que é Jesus, ele faz o mesmo processo em nossa vida. Ele corta partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e nos impede de frutificar. Se naquele ramo que não está produzindo nada, Deus aplica uma disciplina para redirecionar esse ramo ao corpo da videira, para ele produzir fruto, aquele ramo que já está produzindo fruto, algum fruto, mas que tem nele algum broto, que já não tem mais vida, tem nele alguma folhagem que está sujando, contaminando, ele quer que esse ramo continue produzindo fruto, e para isso ele vai aplicar um processo chamado de poda, vai podar, vai retirar aquilo que pode comprometer, porque ele tem um propósito para esse ramo que está produzindo algum fruto, para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. De alguma maneira, meus irmãos, Deus nunca está satisfeito conosco. Deus está sempre esperando que a gente dê mais fruto. Diga para a pessoa do seu lado, você acha que Deus está satisfeito com você? Está não. Deus está querendo, está esperando, está desejoso que a gente produza mais fruto. Ele tem feito de tudo, desde que o homem pecou, desde que a queda aconteceu, desde que o homem perdeu algumas qualidades morais, principalmente, com a queda. Deus tem produzido o ambiente próprio, os meios necessários para a gente ser frutífero novamente. E Ele está interessado que a gente dê mais fruto. Então, aquele ramo que está dando algum fruto,
Ele vai aplicar a poda, tirando aqueles brotinhos que não servem para nada, aquelas folhas que estão se secando nesse ramo, para que esse ramo dê mais fruto. E aí, em terceiro lugar, Jesus mostra uma nova situação dos ramos, para que esse ramo dê mais frutos ainda. Deus quer que a gente produza mais frutos. E aí agora eu volto a falar na poda novamente. A poda é o processo que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais. Se a nossa vida está produzindo algum fruto, louvado seja Deus. Mas Deus deseja que a gente frutifique mais. E para tanto Ele intervém com algumas podas em nossa vida. E aí veja bem, há uma diferença aqui naquilo que é a disciplina, aplicado no primeiro tipo de ramo, para reposicioná-lo para cima. Há uma diferença da disciplina para esse processo da poda. A disciplina, para redirecionar o ramo que não produz, tem a ver com o pecado, com o distanciamento de Deus. A poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina para darmos frutos, mas Ele nos poda para darmos mais frutos ainda. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado e somos reavivados e aceitamos a correção de Deus, e aí a gente retoma a nossa caminhada e começamos a produzir de novo. A poda, ela só termina quando Deus concluir a sua obra em nós, no nosso último dia de vida na terra. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que experimentam mais podas, podados pela tesoura de Deus. Os viticultores que cuidam da videira, eles podam a videira com maior frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta enfraquece, a produção diminui. E o que é essa poda na nossa vida? Como ela funciona? A poda são as provações. Ao passo que a disciplina são as correções de Deus para nos reposicionar junto à videira, a poda são as provações. As provações em nossa vida, que Tiago vai escrever na sua carta, no capítulo 1, versos 2 e 3, elas são variadas, provações que são passageiras, provações que são pedagógicas. Veja bem, nem toda experiência dolorosa é consequência da poda, mas toda experiência dolorosa é usada por Deus como poda, para produzirmos mais, para sermos mais frutíferos, para termos condições próprias, para conseguirmos ter aquelas virtudes descritas lá no início. Então nós vimos até aqui ramos com nenhum fruto, ramos com algum fruto, ramos com mais frutos. E em quarto lugar nós temos os ramos que estão na situação de produzir muitos frutos. Se a sua vida estiver frutificando, Jesus está te convidando hoje para você permanecer nele, para você produzir muitos frutos. Muitos frutos. E o segredo para uma vida hiperfrutífera é a permanência em Cristo. Nesses 6 versículos, a palavra permanecer, ela aparece 10 vezes. Este é o pensamento central de Jesus. O que Jesus quer nos ensinar aqui, resumindo todo esse texto que lemos, é que a gente deve permanecer nele, ligado a ele, junto dele. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais
com Jesus. E nos comentários finais de Jesus sobre a videira, ele desviou totalmente a atenção de seus discípulos da atividade para o relacionamento com ele. Depois da disciplina para remover o pecado, depois da poda com as provações para mudar as prioridades, agora Jesus diz que o segredo da vida frutífera é permanecermos nele. Jesus é a videira, Jesus é o centro, Jesus é o foco, Jesus é a razão de tudo, Jesus é o tronco onde o galho, os ramos precisam estar ligados para buscar a sua seiva, que é o líquido que o tronco transmite para os galhos em algumas veias, vamos chamar de veias, invisíveis, mas que produz a vida no galho. Quanto maior a nossa conexão como ramo a esse tronco que é Jesus, maior é a nossa capacidade de produzir frutos. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo está em permanecer no tronco. Permanecer em Jesus. Em nós mesmos não temos vida, não temos força, nem poder espiritual. Tudo o que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. João capítulo 15 é o texto bíblico de todo o Novo Testamento mais cristocêntrico que há. Cristo no centro. É exatamente porque foi aqui que ele mesmo disse: sem mim, vamos completar? Nada podeis fazer. Cristo, Jesus. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo disse algo muito parecido com isso: tudo posso naquele que me fortalece. E ele vinha falando sobre quem? Quem é aquele? Cristo. E as pessoas pegam às vezes essa porção da Escritura e a utilizam ao seu bel prazer. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que, olha que loucura, ele entrou debaixo de um carro, ele estava mexendo no carro, metido a mecânico, e ele disse que estava tentando soltar o motor do carro, e ele colocou algumas escoras, e houve um momento em que aquilo estava muito pesado, e ele disse que lembrou das palavras de Paulo, e ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam, às vezes, um texto totalmente fora do seu contexto, para poder utilizar ele a seu favor. O que Paulo vinha dizendo, para concluir com tudo posso naquele que me fortalece, ele vinha falando sobre várias dificuldades que ele enfrentou. Passou fome, passou frio, momentos que não tinha nem roupa quase para vestir, naufrágio 3 vezes, isso e aquilo, e tantas dificuldades, perseguições. Numa certa cidade, ele foi tão perseguido que bateram, açoitaram tanto, e colocaram ele fora da cidade, lá fora do portão, achando que ele estava morto. E depois dele dizer tudo isso, ele concluiu falando: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, posso passar por todas as provações, porque Cristo é quem me fortalece. É nele, estando nele, permanecendo nele, eu ainda vou conseguir entender que, a despeito daquelas coisas que me aconteceram, escreveu ele aos Filipenses no capítulo 1, todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta simples a respeito de uma vida frutífera. Todas as coisas que nos acontecem, elas devem ser usadas para o progresso do Evangelho. Legal isso.
Mas pense agora nas coisas boas e nas coisas ruins que nos acontecem. E pense em como isso pode ser usado para o progresso do Evangelho. É esse o sentido de uma vida frutífera. Meus irmãos, o propósito de Deus não é que a gente faça mais por Ele, mas que a gente escolha estar mais com Ele, termos mais intimidade com Jesus, que é o nosso Salvador. Como ter mais intimidade com Jesus? Como o ramo pode estar mais ainda ligado à videira? Queria deixar para você aqui 2 dicas, são 2 conselhos. Levante mais cedo, todos os dias, para ter um tempo com Jesus, tempo exclusivo. Pode chamar isso de um momento devocional, pode chamar isso de TSD, tempo a sós com Deus, mas faça isso, levante mais cedo, todos os dias, para meditar na palavra de Deus, orar e ter um contato com Jesus. E você vai permanecer muito mais nele. Segunda dica que eu deixo para você: consagre o seu domingo a Deus. Consagre o seu domingo a Deus. A gente, por convenção, a gente chama o domingo de dia do Senhor. Mas tem muita gente que o domingo pode ser dia de qualquer pessoa, menos do Senhor. Consagre o seu domingo para Deus. E quando eu falo de consagrar o domingo para Deus, eu falo assim de acordar cedo. Domingo é o dia que eu acordo mais cedo. Eu acordo todo domingo 15 para 6 da manhã, mais ou menos 10 para 6. Até preparar tudo para estar certo que 8 horas a gente vai conseguir estar aqui. Porque o meu domingo é consagrado a Deus. Isso não é porque eu sou pastor, não. Que eu aprendi isso desde pequeno. Que domingo é dia de estarmos na casa do Senhor, porque domingo é dia do Senhor. E como eu falei outro dia, que fevereiro, março e abril eu vou falar de escola bíblica dominical, até a gente entender que a escola bíblica dominical, ela é fundamental para a nossa saúde espiritual. Eu preciso repetir nesta noite, então. Domingo, 8 horas, é o momento de chegarmos para a EBD, trazendo nossos filhos, nossas crianças. Tem um grupo específico que vai estudar junto com as crianças, tem as irmãs que vão ministrar a vida delas. Aí tem os juniores de 9 a 11 anos, que também vão estar em determinado lugar, reunidos numa sala, estudando a Bíblia. 45, 50 minutos de estudo. Quando ele fizer 12 anos, ele não é junior mais. Aí ele deve ser levado para uma classe de adolescentes, onde ele vai estar junto com outros daquela idade. Pastor, mas ele não quer ir, ela não quer ir. Vamos lá. Ele quer tomar remédio sempre? Quando não quer tomar remédio, o que a gente faz? A gente não utiliza algum recurso? E na pior das hipóteses, dá até a força goela abaixo, porque a gente está pensando na vida dele, na saúde dele física. Por que no espiritual a gente afrouxa tanto? Aí com 12 anos ele vai para a classe de adolescentes, até os 17, depois quando ele fizer 18 ele vai para onde? Para a classe de jovens. Mas pastor, ele já tem 18 anos e ele já não quer vir à igreja mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde ele come e bebe e gasta energia? É na sua casa? É você que paga as contas dele? Ou ele já tem uma vida autônoma? Se ele já tem, aí problema dele. Mas se ele come e bebe dentro da sua casa, você ainda precisa ter controle da situação. Ele pode estar de barba na cara, mas ele precisa vir para a igreja. Faça o que for preciso. E tem alguns casos que é muito jejum mesmo e oração. Mas faça, porque faça isso para ajudá-lo a permanecer na videira,
Meus irmãos, nós estamos perdendo a nossa juventude. 65% dos que crescem na igreja hoje não querem ficar nela mais. E é muito fácil botar na conta da igreja que não tem uma visão aberta para o ministério com jovem. É muito fácil botar na conta de um pastor que não tem uma liderança para os jovens. Mas o que nós, como pais, estamos fazendo dentro de nossa casa? Eu compartilhava esta semana, se nós não conseguirmos ganhar as pessoas lá de fora para Cristo, isso será trágico, se não conseguirmos cumprir a nossa missão. O Senhor Jesus nos deu uma missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas existe algo que é mais trágico do que isso. É se não conseguirmos ganhar os de dentro, se não conseguirmos segurar os daqui. Isso deve começar a cada um de nós, pai e mãe que está aqui nesta noite, olhando para os seus filhos, olhando para a vida deles e pegando firme, para que eles estejam conectados à videira, permanecer em Cristo. Consagre o seu domingo ao Senhor. Eu quero concluir nesta hora, convido já o Ministério de Louvor para estar aqui conosco, dizendo o seguinte: eu li algo outro dia, isso deve nos fazer pensar um pouco. Um cristianismo que não melhora o casamento, que não faz da família um lar exemplar, que não faz dos jovens e adolescentes uma galera feliz, sem drogas, sem bebida e sem sexo antes de se casar. É um cristianismo improdutivo, infrutífero e que não agrada a Deus. Frutificar é produzir as qualidades, as virtudes cristãs no dia a dia da nossa vida. E quando frutificamos, nós testemunhamos as pessoas à nossa volta. Quando frutificamos, nós revelamos ao mundo o caráter cristão. Quando frutificamos, nós multiplicamos os discípulos de Jesus. Nenhum fruto, algum fruto, frutos e muitos frutos. Como é que está a sua vida? Que tipo de ramo você tem sido? Que tipo de galho? Nesta noite o Senhor nos chama para uma vida frutífera. Cada um de nós, sendo um ramo ligado à videira que é Jesus, um ramo frutífero, com muitos frutos, porque nisso é glorificado o nosso Pai, o agricultor. Você sente que você precisa produzir mais frutos? Você reconhece isso? Se você reconhece isso, eu queria convidá-lo a ficar em pé neste momento, aonde você está. Se você reconhece que precisa produzir mais fruto em sua vida, admita isso. Reconheça. Admitir, reconhecer é o primeiro passo. Nós não seremos uma pessoa melhor do que somos até que a gente admita que a gente não está bem do jeito que a gente está. Até que a gente admita que nós não somos ainda quem a gente precisa ser. O ramo, o galho frutífero que a gente precisa ser. Nós vamos cantar nesta hora uma canção que fala sobre lugar secreto. Se outro dia nós olhamos para esse lugar secreto que é a raiz de uma árvore, hoje eu convido você a olhar para esse lugar secreto que é o encontro do galho com o tronco, aonde o ramo e a videira se encontram, aonde a nossa intimidade com Jesus é real. Louvemos ao Senhor.
Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Ah, Senhor, nós queremos ter uma vida mais frutífera. Nós queremos ser um ramo ligados à videira, mas um ramo que produz muitos frutos. Um ramo capaz de glorificar ao Senhor por meio dos frutos que as pessoas poderão contemplar em nossa vida. Pai, nesta noite, olhando para esta passagem das Escrituras, um texto tão especial, verdadeiramente sem Jesus nada nós poderemos fazer. Essas virtudes, essas qualidades que o Senhor deseja que haja em nossa vida, elas não serão possíveis se não estivermos ligados intimamente a Jesus por meio da fé. Pai, produza em nós, produza mais amor, produza mais alegria. Senhor, que a gente tenha o fruto da paciência, o fruto da bondade, do domínio próprio. Ó Deus, que a gente tenha uma vida de fato, uma vida que dê provas, evidências de que nós estamos ligados à videira. Nós não podemos fracassar como a videira de Israel. Nós precisamos, ó Deus, ser hoje uma videira viva, sermos esses ramos que às vezes precisam ser reposicionados, redirecionados, esses ramos que precisam passar, por vezes, pelo processo da poda, pelas provações, para que aquilo que é excesso, excedente em nossa vida seja eliminado, para que a gente consiga de fato viver buscando aquilo que deve ser prioridade. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nesta noite alcança os nossos corações, e que cada um que está aqui hoje possa se posicionar como um ramo nessa videira, um ramo produtivo, frutífero, um ramo que dê muitos frutos. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor, como o agricultor, o viticultor, aquele que dá todas as condições necessárias para que a gente produza os frutos que o Senhor espera. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de muitos frutos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.